estamos de volta, mais um Espaço Aberto. E hoje nós vamos falar sobre o pré-moldado. Da pedra ao concreto. Da onde que veio essa estrutura pré-moldada tão usada hoje na construção civil? Então já fica aqui com a gente, curta, compartilha esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Eu tô vendo que tu tá vindo aqui assistir os vídeos do podcast do Espaço Aberto e não tá nos seguindo nas redes sociais. Então já nos segue, se inscreve aqui no canal, porque nós vamos ter uma conversa muito legal sobre pré-moldados. E para falar pra gente, contar um pouquinho também sobre a história do pré-moldado, eu tenho um convidado especial, Anderson Teichmann. Isso aí. Isso, falei sobre o nome certo? Falou certo. Alemão? Um pouquinho. Pouquinho? É. Muita gente fala como é, Teichmann. Teichmann. Mas Teichmann é melhor, fica mais fácil. Mas é brasileirado, né? Mas é brasileirado, é isso aí. Bem-vindo, muito obrigado, bom ter tu aqui com a gente no Espaço Aberto. Agradeço o convite. E para falar um pouquinho sobre o pré-moldado, olha, o primeiro, tá? Primeiro aqui para falar sobre esse tema muito legal. Mas antes de a gente entrar no tema, eu gosto sempre de pedir para o convidado se apresentar. Conta um pouquinho sobre a tua trajetória até ali o pré-moldado, que eu sei que tem história de família aí, né? Tem muita história. Uma história longa, na verdade. Eu vou até tentar resumi-la. Bom, como você disse, eu me chamo Anderson Teichmann. Eu nasci numa cidadezinha chamada Naumetoque, no interior do Rio Grande do Sul. Brinco com as pessoas que quem nasce lá é intocável, mas na verdade Naumetoque é isso. Sou formado em programação, em sistemas de informação. Também sou publicitário. Cresci no agro, no chão de fábrica mesmo, trabalhando com torno, enfim, todas essas etapas que levam à fabricação de peças para maquinário da agricultura em si, plantio direto. Mas a minha família, por trás, sempre na construção civil. Então, em determinado momento, eu tive o convite do meu finado pai para acompanhá-lo na construção de galpões pré-moldados. E aí começou a minha história. Bem jovenzinho nessa área, o meu trabalho era acompanhar obras, vistoriá-las e vender. Comercial mesmo, estrada. Com quantos anos? Com 24 anos. Então foram 8 anos e meio de família trabalhando com pré-moldados. A gente fabricava, apesar de termos a nossa sede na região norte do Rio Grande do Sul, a gente construía muito na serra. Era onde estava mais o nosso foco. Aí variava, ia de pavilhões para maquinário agrícola, fábricas de joias, comerciais também, muitas lojas a gente fazia em pré-fabricado, e também aviários, que na região da Serra Gaúcha tem muito aviário. Depois disso, acabei tendo uma grande perda do meu melhor amigo, meu pai faleceu, eu acabei perdendo também um pouquinho daquela vontade de seguir no ramo, e aí resolvi trocar de área. E foi isso que me trouxe para Itajaí. Passei a trabalhar, exercer a função de comercial na TV Record, na NDTV. Aí foram alguns anos, tive agência de publicidade no meio do caminho também. Voltei para a Record, até que eu acabei conhecendo uma construtora, que era uma empreiteira com 50 anos, que é a Sais Empreendimentos. Na época era Grupo Sais. E que tem um leque de obras, como Yacht House, Brava Home, Brava Beach, enfim. E eles estavam começando a se estruturar como incorporadora. Ou seja, você precisa ter um departamento comercial, marketing, todas essas áreas, né? Então, eu recebi o convite para ir trabalhar com eles. Foi uma jornada maravilhosa, excelente. Eu tenho muito carinho pela Sais. E acabei voltando para a construção civil. Nesse meio do caminho, conheci o pessoal da Andrade, ótimos amigos, acabei me desligando da Sais, depois de alguns anos trabalhando com eles, virei autônomo, comecei a fazer representação de diferentes segmentos. E aí, mas sempre na construção civil ali. Sempre na construção civil, só que aí eu já tinha aberto um pouquinho mais o leque, já trabalhava com marcenaria, representava marcenaria para áreas comuns de empreendimentos, mas sempre com o pezinho na construção civil, não conseguia sair, né, dela. E aí, em determinado momento, resolvi voltar para os pré-moldados. Tive o convite da Andrade Pré-Fabricados, que é de Nova Trento. A gente trabalha basicamente em qualquer lugar que a gente possa atender. E desde então eu voltei para a área de família, eu diria. Sim.
Então... Botou lá o começo, né? Exatamente. Então, quando eu sento para falar de pré-moldado, eu gosto muito de contar um pouquinho de história. É isso. Acho que é importante fazer as pessoas compreender de onde surgiu o pré-moldado. Sim. Porque isso justifica essa tendência tão grande no mercado. Ah, por que se faz tanto pré-moldado? As pessoas ainda têm aquela ideia de que o pré-moldado serve apenas para galpão. Isso. Mas ele atende diversas frentes. Então, vou falar um pouquinho disso hoje. E eu acho que quando a gente conhece a história também, a gente trata o produto, o serviço com outro olhar, né? Isso, exatamente. Com outro olhar. Exatamente. É uma tendência da humanidade sempre buscar construir melhor, certo? Então, quando a gente consegue mostrar isso na linha do tempo, mostrar essa cronologia da construção, isso muda a visão de quem está acompanhando. E o pré-moldado é novo, é recente? É relativamente novo. Ele surgiu em 1906. Depois, até quando a gente entrar um pouquinho na história, vai ter um determinado momento que eu vou contar o início dele. Mas ele é relativamente novo, né? Tem um pouco mais de 100 anos. O pré-moldado moderno. O pré-fabricado moderno, eu diria. Porque ele já vem lá de trás. Isso. A gente está falando lá desde os romanos. Nossa! A gente vai passar por isso também aqui na nossa conversa. Por isso que até o título da nossa conversa, que é da pedra ao concreto, né? Porque o pré-moldado, ele vem dessa necessidade nossa de construir melhor. Então, a gente para pensar que 9.500 anos antes de Cristo, a gente teve a primeira construção em pedra, que é na Turquia. E é Göbekli Tepe, se não me engano o nome dela. E ela muda um pouquinho a nossa linha do tempo da construção. É uma descoberta relativamente recente, se não me engano, ela é dos anos 50 ou 60, que é um templo religioso em pedra. Então, são pedras que chegam a 20 toneladas algumas. E até então nós achávamos que essa linha do tempo da humanidade, a agricultura é colocada depois. Então, nós já estávamos construindo templos em pedra antes mesmo de ter uma agricultura. Porque se acreditava que nós éramos nômades. Nós vivíamos de região em região, coletando, basicamente. Sim, só consumindo os recursos que existiam no local. Né? E quando se descobriu essa construção na Turquia, por acaso, foi numa construção, se não me engano, no loteamento de casa, se descobriu. E é um lugar maravilhoso. É um templo formado de pedra, circular. São, na verdade, 3 templos. E você tem ali algumas figuras em cada uma dessas pedras. Então, por isso se acredita que a gente estava cultuando alguns seres, a natureza. Lá você encontra figuras de leão, muitos animais. Enfim, uso sempre como referência para começar essa cronologia, essa obra, porque relativamente uma descoberta nova e que até então nós achávamos que a construção da humanidade mais antiga era Stonehenge, que fica 3.500 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando de 9.500 anos antes. Já Stonehenge vem nessa linha do tempo. Ela já é um pouco mais, eu poderia dizer, maior em construtividade, em peso de material. Lá nós encontramos blocos de até 30 toneladas. E que foram transportados por até 200 quilômetros. Olha. Essa parte a gente pode falar muita coisa, como se constrói algo assim, né? Sim. A gente se põe a imaginar, principalmente para quem já acompanhou com o deslocamento de um material de muito peso. A gente pode até estar na estrada, por exemplo, e ver um caminhão com 10, 12, 14, 16 eixos, transportando um motor da WEG, por exemplo, que é um absurdo. Como que a gente transportava essas pedras? Aí eu brinco com o pessoal, eu tive uma palestra há pouco tempo atrás no BNI, e eu brinco que a minha teoria preferida é a dos alienígenas. Eles vieram e movimentaram tudo. É mais fácil de explicar, vai. Mas você sabe que tem um filme de Noé? Sim. Que aí, tipo, tem anjos de pedra ajudando. Eu falo, mas se não foi anjos de pedra, eu não sei quem foi, mas ele teve ajuda pra construir aquela arca, ele teve, porque... É um absurdo, imagina, né? Exatamente. Pensar tudo que foi construído sem a tecnologia que a gente tem hoje. Pois é, né? A tecnologia já é difícil, já tem equipamentos que não chegam
as alturas que existiam antigamente? Exatamente. E imaginar que não só isso, mas também os cálculos matemáticos dessas obras. Isso. A gente vai chegar nas pirâmides, que é a próxima. As pirâmides, elas têm cálculos absurdos. A base dela está em cima do pi. E, se eu não me engano, são em 31 casas após a vírgula. Olha. Então, como eles tinham essa matemática técnica, técnica na época para chegar nesses números? Ela está praticamente alinhada com os polos. Então, é difícil de explicar mesmo, né? Eu tô achando que, na verdade, a gente não é a evolução do ser humano, né? É o contrário. Eu não duvidaria, viu? A gente tá regredindo. Eu não duvidaria, viu? Agora, você falou de Noé, né? Se a gente voltar na própria Bíblia, Salomão. Salomão tinha um anel que ele cortava pedras. Olha. Então, eu posso estar falando bobagem até porque eu não sou uma pessoa influente na Bíblia, apesar de ser cristão. Mas não tenho tantos dados na cabeça, não. Então, sei que ele tinha tecnologias que a gente não tem hoje, segundo a Bíblia. E uma delas era essa. Ele conseguiria mover as pedras por algum tipo de efeito sonoro. Isso, teoricamente, é possível. Sim. Então, é curioso tentar imaginar como os povos antigos conseguiam movimentar esses blocos de pedra, né? Depois do Stonehenge, a gente vai para as pirâmides, né? Elas estão 1000 anos depois do Stonehenge. Então, elas estão em 2500 a.C. Pelo menos é a data que a maioria dos historiadores tem como conclusivo, né, da obra em si. São 2.500.000 blocos de pedras. O peso médio deles é de 2,5 toneladas, mas existem algumas pedras que chegam a 50 toneladas. Nossa, mãe. Isso é um absurdo. Pelo cálculo, pelo ângulo da pirâmide, a gente sabe que ela teve 146 metros de altura. Ela, por 3.800 anos, foi a maior estrutura construída pelo homem. Nossa. Então, como se constrói isso? Eu já sou a pessoa que fica completamente vidrada quando surge aquele documentário que mostra 30 maneiras de construir uma pirâmide possíveis, né? Possíveis. E gosto de uma onde eles carregavam pela água as pedras. Que então a construção das pirâmides, ela foi tipo algo inundável. Um desvio do rio. Isso, aproveitando uma cheia do Nilo, eles puxavam a água para lá. Mas lógico, a gente pode ficar... Falando de pirâmide, a gente pode ficar uma noite toda, né? Mas é bem curioso porque você encontra marcas de erosão por água, como se tivesse chovido muito no local. Enfim, são outros assuntos, né? Não vem muito em conta. Quando a gente fala de arquitetura... a gente pode ir devagar, né? Tem 1 milhão de... Muita coisa. Tu tá passando por diversas construções, né? Diversos itens arquitetônicos rápido. Mas a gente podia ficar 1 hora em cada um. Em cada um deles. Em cada um deles. Exatamente. E aí você vê, né? A gente sai das pirâmides e tem um salto no tempo. Porque aí a gente vai falar dos romanos. Que aí sim... até é legal a gente falar que não foi só os egípcios que manipularam pedras, né? Os gregos também faziam algo muito interessante. E também tinha uma qualidade construtiva absurda. Por exemplo, o Partenon. O Partenon, as colunas dele não são em ângulos retos. Os gregos descobriram que visualmente existe um efeito na nossa visão que daria a sensação que o Partenon estava torto. Então, eles entortaram propositalmente os pilares, cortados em pedra, para que na visão humana eles parecessem retos. Para que não acontecesse de achar que tá torto. Tá torto esse negócio e os caras construíram errado. Tá. Então, assim, para você ver como nós não somos uma espécie que se desenvolveu agora. Não. Apesar de a gente ter um salto tecnológico absurdo nesse último século, mas a gente tem muito conhecimento já. Sim. E muito conhecimento perdido na construção. Isso. Muita coisa que ficou para trás. Perdido, esquecido, ou não tão bem utilizado, né? Isso. E aí a gente vem na sequência dos gregos e egípcios com os romanos. E aí sim, aí a gente dá um salto. Porque é a necessidade de se aprimorar, ser melhor. Então, chegou um ponto em que os romanos, mexendo com materiais, manipulando materiais diferentes, descobriram que a cinza vulcânica
com o calcário e mais alguns ingredientes ali, água, eles conseguiam criar o concreto. Então esse é o nosso primeiro registro do concreto, o concreto romano. Concreto que endurecia dentro da água, inclusive. E aí vem uma série de obras sensacionais. O Coliseu é uma delas. O Coliseu é um absurdo. Você tem uma série de elevadores, partes inundáveis. E ele tinha uma capacidade entre 60 e 70 mil pessoas. Então, isso é um grande estádio de hoje. Imagina que os caras estavam construindo isso antes de Cristo. E aí nós entramos nos aquedutos deles, que é a coisa mais absurda para a época. Nós estamos falando de mais de 400 aquedutos romanos. E você sabe que para movimentar água, você precisa ter um cálculo muito específico de ângulo. Você precisa que o ângulo seja bem certeiro. Senão você não consegue levar a água de uma forma correta, com a força certa, por um espaço longo. Então precisa ter um bom caminho, porque senão a água entra em cada buraquinho... Isso. Inunda, né? O que não deve ser inundado. Para você ver, né? Para você ver. Então, a gente está falando de aquedutos de mais de 30 quilômetros e que funcionam ainda até hoje. Então, quanto tempo isso já tem? São mais de 2.000 anos. Eles têm obras de mais de 2.500 anos que estão funcionando. Os aquedutos são um exemplo disso. Então, hoje... nós estudamos as ligas de concreto romanas para entender melhor como que eles faziam algumas coisas. É absurdo, assim. Os romanos, eles realmente... foi o nosso salto. Só que aí, a gente vem para a queda de Roma e toda aquela idade que a gente chama de trevas, né? Porque aí se perdeu muita coisa. Muito conhecimento. Virou uma bagunça total. Os povos, tipo, cada um vivia do seu jeito, tudo que tinha sido aprendido antes, muito se perdeu. E aí nós voltamos muito para trás, para aí começar gradualmente a regressar para o que já executávamos na época deles, né? E para você ter uma ideia, nós só voltamos a executar de fato construções pré-fabricadas na Revolução Industrial. Que aí nós estamos falando ali do começo do século 1900, vai? Vamos pegar uma data redonda aí. Que a primeira construção, assim, que se tem registro em pré-fabricado foi em Liverpool. Então, retomamos por causa da demanda. Nós tínhamos uma escala de produção muito grande, mas não dávamos conta. Imagina, não vai cortar pedra, né? Sim. Como os antigos faziam. Então, nós precisávamos pré-fabricar as peças que iam compor as obras, né? E durante a Revolução Industrial foi um boom. Precisávamos de fábricas. E aonde que eles tiraram a ideia? Das locomotivas. Se percebia que se criava módulos para trens. E por que nós não podíamos criar módulos para construções? Por que a gente não podia criar um pilar, uma viga? Então, isso levou a gente ao pré-moldado. Vir com uma construção pronta, né? Isso. Ou até mesmo ter uma forma num canteiro de obra onde você cria aquilo numa esteira de produção e vai montando. Isso. Aí, daí em diante, a gente tem a produção em série. Tá? Aí tudo mudou. A humanidade muda a partir daí. Só que a gente tem um acontecimento na sequência que para tudo de novo. Qual é o acontecimento? A guerra. A guerra, exatamente. A guerra foi a nossa queda, mas ao mesmo tempo ela trouxe muito desenvolvimento tecnológico. Eu estava olhando até hoje um documentário sobre aviões. E como os aviões eram antes da Grande Guerra e como eram depois. Tipo, os aviões de passageiro foi um boom, assim, ele mudou totalmente. Ele teve um certo ápice, eu diria, nos anos 30. Aí, durante a guerra, começou-se a usar ele para bombardeios. E, enfim, depois se tornou o que é hoje, né? Mas foi a mesma coisa na construção civil, porque nós tínhamos uma Europa arrasada. E nós precisávamos reconstruí-la. E aí, como faz isso de uma forma rápida? Imagina, tinha muita gente que não tinha onde ficar, não tinha onde morar. Quantos desabrigados, né? Então, se aplicou o pré-fabricado de novo. Vamos voltar para essa linha do pré-moldado? Vamos, isso funciona. Se reconstruiu a Europa.
Porque precisava de rapidez. Precisava de rapidez. Para reconstruir as cidades, as casas, as indústrias, para que tudo voltasse a funcionar o quanto antes, né? Isso aí. Foi a demanda, né? A urgência que a gente tinha. É um produto que veio de uma urgência e que atende bem. E eu acredito que se use muito mais em comercial, como é nosso preconceito, né? Em galpões, porque normalmente se tem essa urgência de algo de 5 mil metros quadrados, 15 mil metros quadrados, ficar pronto rápido, né? Isso. Porque tem que começar a trabalhar, tem que começar a funcionar. Isso e não aí. você tem o tempo de 2, 3 anos para esperar ficar pronto, né? Se fizesse de tijolo, de alvenaria. Nossa. A gente vê pelos prédios, né? Pequenos prédios residenciais, por exemplo. É 1/3 do tempo. Isso diminui custo. Tem um lado positivo e negativo, que é a mão de obra. Positivo porque você não precisa de tanta mão de obra. Negativo porque você tira empregos, né? Lógico. Só que é o futuro. Mas a demanda também traz mais oportunidade, né? Traz. Traz sim. Hoje, assim, quanto tempo que se constrói um galpão de, sei lá, 5 mil metros quadrados? Tudo tá muito atrelado à questão de tamanho, principalmente das peças, dimensões, transporte, enfim. Montar o galpão é algo relativamente rápido. A produção que consome o tempo, né? Isso a gente vê. Aqui, eu acho que ali na Rua Brusque, eu passei um dia, 10 dias depois eu passei um prédio. É absurdo, né? O que é isso? E é de pré-moldado, porque tá toda a estrutura lá. É muito rápido. No final, depois eu vou falar sobre um prédio na China, que provavelmente muitas das pessoas que vão estar acompanhando aqui já sabem até qual é. Foi notícia nos últimos tempos, mas a gente está vendo obras saírem do chão e tomarem forma em 1 semana. Sim. 2. Então, o tempo médio de um galpão, ele varia entre 90 e 120 dias. Dependendo, lógico, da demanda da produção interna de uma fábrica. Sim. Porque pouquíssimo tempo. É aí que está o tempo, né? Vai entrar na esteira de produção, tem a questão da maturação também das peças depois das formas, né? De sair das formas. Que também não é assim. Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente tem alguns aditivos que aceleram esse processo, né? A tecnologia vai cada vez mais ajudando mudando, nesse processo, né? Isso, exatamente. Mas vai girar nessa casa 90 a 120 dias. Quando você está no canteiro de obras, aí sim, é algo rápido. Porque parte do princípio, você como arquiteta sabe a dinâmica. Você tem a fundação pronta, você monta como um Lego. Você vai erguer os pilares, as vigas, vai colocar as placas, se elas forem internas nos pilares, você vai colocar até antes mesmo das vigas superiores, depois vai terminar o vigamento, vai fazer a amarração dele como todo, botando as tesouras e fechando o telhado. Basicamente, a parte que antigamente levava muito tempo, está pronta. Aí você vai vir com os internos, vou fazer um piso. A questão nos galpões da hidráulica e elétrica, ela não é tão complexa como de um prédio. Digamos que ela é mais reta. Isso. Né? Então, você consegue fazer uma obra muito rápido. Por isso que hoje a gente vê, principalmente na nossa região, depois eu vou falar um pouquinho do logístico até, que não tem como a gente não falar da nossa região sem falar do logístico, né? Isso. É a nossa matriz econômica, é o que movimenta. Mas a construção civil é enorme, os verticais são... Sim, são. Mas o que a logística movimenta é um absurdo. Sim. Né? Então, hoje a gente vê complexos logísticos serem construídos em, 12, 18 meses. Você tem toda uma área. Vou até dar como exemplo o que eu comentei antes da própria SAIS. A SAIS tem o 3º maior complexo logístico do país. O maior do sul do Brasil. Eu gosto de dizer do sul do mundo. Né? Então, o maior do sul do mundo hoje é da SAIS, fica na BR-470. Aqui em Navegantes, pertinho do Poço Fomento, nós estamos falando de um complexo logístico de 264 mil metros quadrados de área. Me perdoa o pessoal da SAIS se eu estiver errando as medidas. E são 183 mil de galpão. Então, são 183 mil metros de galpão.
Isso dão 96 galpões de 1.800 metros. Tem alguns ali que chegam que chegam a 5.100, alguns módulos. É uma obra que você tem praticamente entregue em 4, 5 anos. Então, digamos que você consegue colocar 96 empresas trabalhar em 4, 5 anos. 5 anos. E aí nós temos junto disso a nossa demanda local. Até eu estou pulando um pouquinho de etapa aqui, que é falar sobre o Brasil nessa linha do tempo, mas depois eu volto. Nós temos uma taxa de vacância no Brasil que ela oscila entre 12... Taxa de quê, desculpa? Taxa de vacância. Vacância? Isso. Nunca ouvi isso. Nunca? É muito comum usar esse termo na logística, no galpão. Que é o que temos de percentual. Temos 100 galpões, se a taxa é de 12%, então temos 12 galpões disponíveis para locação. Então, a taxa de vacância no Brasil, ela gira entre uns 12%, 14%, alguns até falam em 16%, né, de galpões livres. Né? Na nossa região, ele normalmente está em 3%. Nossa, não tem. E chegamos ao negativo já, de não termos galpão. Não tem. Então, você tem uma construção muito rápida e você não tem para alugar. Isso. Ou seja, tu começa a construir hoje pensando, será que eu vou alugar lá? Tu já aluga hoje? Eu vi complexo logístico em obras que já tinha uma fila de espera que dava mais que o que eles estavam construindo. Ou seja, já devia ter construído maior. Tem 10 galpão aqui, mas eu sou o 11º da fila. Eu vou ficar porque vai que alguém pula fora. A gente consegue em outro lugar nesse meio do caminho. Então, você vê que loucura. Então, complexos logísticos daqui que eu já vi com lista de espera de 40 empresas e que quando estava para ficar pronto, alugou para uma. Todos os galpões. Nossa! 50 mil metros alugado para uma empresa só. Então, o nosso mercado aqui é absurdamente forte nessa área. E por que eu comentei muito sobre isso? Justamente por causa da velocidade da construção. É muito comum aqui, a gente está andando hoje, ver um terreno com a terraplanagem, cruzar na semana seguinte, tá o galpão quase pronto, cruzar um mês depois, tá o pessoal só fazendo piso, já tem até uns caminhões ali querendo trabalhar. Então, é uma obra rápida, pré-moldado. E aí, depois eu vou falar da construção 4.0, que tem muito essa demanda tá gerando esse novo tipo de construtivo. Construtivo 4.0? Isso, é a construção 4.0. Que aí vem os métodos BIM. E do Brasil que tu ia falar? Boa, perfeito. Porque eu acabei falando do pós-guerra, né? E aí, sim, que foi a implantação do pré-moldado no mundo, né? Depois os Estados Unidos veio na cola, já começou muito com a parte logística deles. Começou também com a construção de prédios, todos metálicos. E o metálico, sim, também pode ser considerado um pré-fabricado, porque você está cortando vigas, enfim, em peças e levando da indústria para o canteiro de obra, né? Então, a gente tem na cola o Brasil chegando. O Brasil um pouquinho mais tardio, mas não tanto, tá? Foi na época do regime militar, então a gente começou a implantar ali depois da década de 50. A primeira obra no Brasil em pré-moldado foi o hipódromo da Gávea. Tem gente que quiser. Vamos botar uns cavalos correr aqui, como é que a gente vai montar essa estrutura? Fazer em pré-moldado. E aí isso trouxe uma coisa que é imensurável para o nosso país. Porque aí a gente vem com uma sequência de obras em pré-fabricado. Porque o regime militar tinha a visão de que precisávamos de infraestrutura. Esse era o objetivo deles. A gente quer tornar o Brasil um dos maiores países do mundo, a gente precisa melhorar a infraestrutura. Aí nós temos usina de Itaipu. O canteiro de obras dela era gigante. Eles construíam as peças no local e iam colocando nos seus lugares. A gente tem um dos maiores projetos da engenharia da humanidade, que é a Ponte Rio-Niterói, que é um absurdo aquilo. Sim. Então lá a gente conta com setores inteiros da ponte sendo em pré-fabricados. Se chama de aduelas essas partes em pontes, né? É uma pena até que se a gente tivesse muito tempo, nós olharíamos imagem por imagem dessas obras. Mas, assim, existem fotos da época da construção da ponte que você olha para aquilo e quase não consegue acreditar que eles conseguiram encaixar seções inteiras
vigamentos, sei lá, 30, 40, 50 metros de comprimento. Então, pré-moldado chegou no Brasil. A gente começou a criar a nossa infraestrutura em cima disso por causa do regime militar. Só que foi algo que veio para ficar, né? Eu vejo que no governo, as prefeituras usam muito o pré-moldado. Uhum. Tem muita licitação, muita... Eu digo, o governo prioriza, né? O pré-moldado, eu acho que também pela questão de prazo, ou até às vezes, né, numa questão mais política, né? De ficar pronto em 4 anos, em 3 anos, em 2 anos as obras. A minha gestão entregou essa obra, né? É bem Brasil, né? Bem Brasil. Porque normalmente, né? Hoje já não tanto, mas antigamente era mais. Ou era obra pública pré-moldado ou galpões. Não se via tanto. Hoje, pelo menos aqui na cidade, eu vejo muito mais prédios comerciais. Pré-moldados. Muito. Muito, esse que eu falei que eu passei uma semana, 10 dias depois estava quase pronto lá, era com comercial. A gente tem no portfólio de obras da Andrade várias obras comerciais. Muitas salas comerciais feitas no pré-moldado. Eu acho que uma das coisas que favorece muito para o pré-moldado estar dentro das licitações é justamente a questão valor. Por quê? Você tem, diferente da obra em loco, você consegue ter um custo já mais assertivo. Porque como são peças pré-fabricadas, você sabe quanto que vai ser o cúbico ali dentro de cada uma. Você sabe quanto material você vai utilizar. Uma obra em loco, ela costuma ter muito desperdício. Sim. Muito então aditivo. O valor oscila. Muito aditivo. E aí a gente sabe como pode ser a condução também interna de quem está trabalhando. Eu preciso de mais material para isso aqui. Poxa, mas o material era para ter dado certo, essa quantia era ideal. Mas não chegou. Então o pré-moldado ele tem essa vantagem. Ser uma obra mais limpa, ser uma obra mais assertiva em valores, né? Uma obra mais rápida. Acho que é por isso que ela ganha muito espaço, né? Na verdade, ela já ganhou espaço. Tudo que dá para ser feito em pré-moldado já nem se discute de fazer no local. Não. Né? E outra, e se tem essa flexibilidade, essa possibilidade de fazer pré-moldado, a pessoa nem quer esperar o tempo para fazer de alvenaria. É verdade. Não quer. Não vale a pena, né? Não vale a pena. A gente tá vendo isso ir pro residencial muito. As pessoas não querem mais fazer obra em loco, se incomodar ou ter que esperar um tempo que elas nem sabem quanto vai levar. Então você tem a oportunidade de saber que em 90 dias você tá fazendo os acabamentos. Eu nunca vi uma casa de pré-moldado. Já fiz algumas. No passado. Aqui na nossa região não é tão... Não é tão forte. Não é tão normal. Uma coisa que eu tive no passado, que tinha uma procura muito grande. Começou com uma e veio uma sequência delas. Eram pequenos residenciais de 3 e 4 pavimentos. Porque a gente tá falando num pilar que ele segue uma mesma seção. Quando eu falo em seção, eu tô falando nas medidas do pilar, né? Vou ter 25 por 40. Então, você tem a capacidade de fazer um prédio de 4 pavimentos, né? Quer uma água? Pega uma aguinha. Não tem problema não. Nossa, me deu muita tosse. Eu também tô aqui agoniada. Acho que de falar muito. Pensei que eu tô bem melhor. Não tava com tosse. Não tava? Não. Agora que me deu. Falando Eu acho que é, né? Fazendo a apresentação da escola, eu tenho isso. É? Ai. Tomara que eu consiga parar de tossir. Que pena. Eu te falei que só a tosse que ia fazer a gente parar nossa conversa. Que droga. Viu? Foi falar isso? Nossa, eu tô tossindo há dias já. Engraçado. Até começar a tossir. Vou esperar um pouquinho. Até deixa eu ver se eu esqueci uma. Não, só uma das construções que faltou no Brasil foi Brasília. Boa. Já que a gente tá falando de obra pública. Pois é, né? Só avisando, a gente tá em 35 minutos. 35? 35? Uau! Nossa, eu achando que nós estávamos bem de boa aqui. Não, beleza. Então já vamos caminhando pro final. Então, 3, Isso. 2, 1, podem voltar.
Então, como a gente estava falando de obras públicas, passamos batido por Brasília, né? Isso. Brasília entra nessa cronologia. Uhum. Temos uma boa parte dessa infraestrutura em pré-fabricados. Mas isso mostra muito como deixou de ser uma tendência, né? Sim, começou a fazer parte da arquitetura. Começou a fazer parte da arquitetura. Começou a fazer parte da arquitetura. Hoje nós estamos inseridos no residencial, muito no comercial e extremamente no logístico. No logístico. Então, é parte do nosso dia a dia já. Uhum. E com a indústria 4.0, vem justamente mais pré-moldado ainda, mais pré-fabricado. Por quê? Porque aí a gente tem fábricas inteligentes, tem menos desperdício de material, tem uma fabricação mais rápida. Então, é natural que se torne mais comum ainda o pré-fabricado. Ele vai acabar entrando, e aqui é um palpite meu, ele vai acabar entrando hoje em obras que ele ainda não é comum. Então, eu já vou... Casas. Como casas. Como casas, por exemplo. A gente esteve visitando agora há poucos dias um pessoal que é um amigo já de longa data que ele fabrica casas em concreto celular. Uhum. Então, ele consegue construir 4 casas, carregá-las até o local, ele consegue fazer 4 por vez. E ele monta as casas em 13 dias. Uau. Você tem uma casa toda em concreto leve. Uhum. Não tem desperdício, porque segue a mesma linha do tradicional pré-moldado dos galpões, só com um composto um pouquinho diferente do material. Mais térmico, enfim. Uhum. Também uma aplicação que provavelmente vai para o pré-moldado. Já tem até em alguns lugares. Enfim, é assunto para a gente falar, né? Perder de vista. Mas, basicamente, a indústria 4.0, ela traz a tecnologia aliada à linha de produção. A gente tem menos desperdício, melhores obras, mais rápidas, mais inteligentes, vai? Isso. Poderia dizer assim. Sim, com certeza. Uhum. São mais inteligentes porque requer menos mão de obra. Isso. Né? Requer um prazo mais curto. E uma tecnologia acessível. Acessível. Não é uma tecnologia que a gente tem que buscar de fora. Isso. Importada. Isso. Não, tudo a gente tem aqui. É isso aí. Então, minha visão de mercado e onde eu acho que o pré-moldado vai se encaixar muito bem a partir... Vou falar regionalmente, vamos falar aqui na região do Vale do Itajaí, vai? Nós temos uma grande demanda hoje de moradias. Itajaí, por exemplo, tem uma perspectiva de crescer em 10 anos 95 mil pessoas. Isso começou-se a contar do janeiro do ano passado. Hoje a gente sabe que vai ser mais que isso. Provavelmente vai ser mais que os 95 mil. Sim, porque o tanto de gente que vem pra cá... Se eu não me engano, a média de pessoas por habitação é de 2,7 ou 2,5. Dito isso, precisamos de 43 mil novas casas. É só. A gente não tem nenhuma. E as construtoras, elas constroem médio, alto padrão. Hoje ninguém fala mais em médio, é tudo alto padrão. Tudo alto padrão. Mas tem as médias sim. E todo mundo esqueceu a classe mais baixa. Que é a maioria. Então, para você viabilizar uma obra dessas, você precisa reduzir os custos. E qual que é a maneira de reduzir custo? É para fabricar uma linha de produção. Aí você consegue replicar modelos. Sim. Então, por isso que eu acredito, é um palpite, que as obras no residencial vão passar a fazer muito parte do nosso dia a dia na nossa região. Porque cada vez a nossa população cresce mais, ela chega aqui e entra numa realidade que não é a dela na região de onde ela vem. Um exemplo é que você chegar na nossa região com R$1 milhão, são poucas as opções de moradia que você tem. Você tem, claro, você vai encontrar várias, mas não nos padrões, tipo, vou morar na Beira-Rio, sabe? Sim. Não, você vai morar retirado, vai ter uma ótima casa, um ótimo apartamento com esse valor, é claro. Só que o que eu quero dizer é que aqui R$1 milhão não vale o que vale em outra região. Em outra região, sim. A grande maioria chega aqui e não tem nem metade disso. Então, como que tu vai viabilizar a casa para essas pessoas? Porque a mão de obra aqui, ela é extremamente necessária. Exatamente. Porque nós já estamos encarando um momento que está bem complicado de ter. Que já não tem mão de obra. Então, as pessoas vêm para cá, precisam de uma moradia mais barata, mais acessível. Então, eu tenho certeza absoluta que cada vez a gente vai começar a ver mais o pré-fabricado no residencial. Já que ele já é uma realidade, né? Sim. E no residencial mesmo, as pessoas já estão procurando
alternativas diferentes de alvenaria da convencional, né? O pessoal já procura bastante. Um exemplo é os blocos, né? Os blocos, steel frame, wood frame, enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a limitação do pré-moldado? A limitação do pré-moldado. Olha, a limitação é bem, digamos, você quer dizer no residencial ou mais na área logística? No geral, assim, exemplo, eu acredito que o pré-moldado é uma das estruturas que tu consegue ter um maior vão. Pré-moldado nos dá um maior vão do que a alvenaria, né? Não sei se do metálico... Eu vou te dar exemplos de obras existentes já, né? Por exemplo, a minha maior obra de pé direito tinha 28 metros de pé direito livre. E não só tinha 28 metros de pé direito livre, como tinha 18 de vão. A cobertura era metálica. A gente tem a tecnologia do protendido hoje, que é muito comum nos complexos logísticos. Então, é natural a gente ver vão aí de 30, 40 metros. Então... Então, assim... A altura absurda. Na nossa região, hoje a gente trabalha entre 12 e 15 metros no logístico de vão livre, né? E no prédio comercial, assim? Boa pergunta. Eu não sei qual que é a altura. Vou te citar o residencial, para te dar um limite. O limite hoje seria ir na casa de uns 8 pavimentos. Anderson, mas é possível fazer mais? É possível fazer mais, mas digamos que o padrão seria nessa casa aí dos 8 pavimentos. Dentro de uma faixa de custos ideal, eu diria que 4. Porque aí nós estamos trabalhando com uma peça. Sim. Lógico, vai depender da fábrica que está executando. E a logística também, acho que para transportar, né? Isso, o transporte também implica nisso, né? Talvez essa seria uma limitação. No caso do 8 pavimentos, a gente vai acabar unificando 2 pilares, por exemplo, né? Então, no caso da Andrade, até para falar um pouco da nossa empresa, né? A gente conta com uma linha própria de veículos para transporte e são carretas expansíveis. Olha... Então, vai ter aqueles casos que precisa botar um pilar maior. Então, para você movimentá-lo também. Para conseguir atender essa demanda. Isso. Mas também, quando você está falando de grandes obras, muitas podem ser feitas no local, pré-fabricado, montado no local. Você vai lá, tem uma forma, aí você consegue só movimentar por guindaste até o lugar da peça, né? Tá, entendi. Você leva a fábrica até... Leva a fábrica até o canteiro de obra. Isso. Muitas empresas botam uma própria concreteira lá dentro. Tem complexos logísticos aqui que estão fazendo isso. Eles têm a concreteira no local. Que legal. Vamos fazer estaca? Concreteira tá aqui. Entendeu? Então, assim, limites, é difícil de falar de limites, sabe? E provavelmente cada vez a gente vai se acostumar a ver mais e mais vão livre, maior e maior e maior. Gente, o tempo tá curto. As pessoas querem as coisas prontas rápida. Isso. Com agilidade, com economia. Por isso que eu falei da taxa de vacância lá atrás. Isso. Na nossa região, é obrigatória a velocidade. Porque a gente já não supre. Olha quantas empresas de pré-moldado a gente tem na região. Pergunta para elas se está faltando negócio. Todas têm obras. Todas têm, né? Todas têm obras. Tu não vê galpão fechado, tu não vê... Não, se eu te falasse quantos complexos que estão por vir aqui na região. E quantos estão sendo entregues, sabe? Nós temos um porto gigantesco, nós temos um berço novo em cada porto previsto já. Sim. A gente vai aumentar a demanda. E nós já não estamos dando conta. Então, é um ramo maravilhoso. Então, com certeza, estás num ramo bem próspero, né? Eu adoro isso. Construção, você também gosta bastante, né? Eu gosto. Então... E eu adorei aprender mais. Que legal, eu fico sobre feliz. História. Isso me deu até um estalo no sentido de trazer historiadores aqui no podcast. É bacana. Principalmente na área da construção, né? Sim, professores e... Isso, falar sobre compostos materiais. A gente tem a Univale aqui que tem... Muito. Não, história da arte, né? História da cultura, história do urbanismo. A história do urbanismo é maravilhosa. Tem muito assunto para falar. Essa minha ideia de introduzir um pouco mais da história para falar do pré-moldado veio justamente... porque eu via muitos profissionais falando só de obra. É que é natural, né? Vai vender seu peixe, vai falar da obra, claro, né? Mas como eu estava levando isso para o público em geral, a ideia foi falar da história.
Para eles entenderem, nossa, nós cortava pedra e é por isso que a gente faz assim hoje. Porque é mais fácil, é mais rápido, é mais barato. Então, é maravilhoso, é uma ótima ideia. Quanto mais historiadores trouxer, melhor, tenho certeza. Melhor. E acaba que a gente fala muito da tecnologia do futuro, a tendência do futuro, e pode acabar esquecendo um pouco da história. É isso aí. Né? É isso aí. Da onde a gente veio, como que foi. E muito legal pensar nas pirâmides, de como era usada a pedra, né? Como um bloco inteiro. Hoje já se usa a pedra como micropedaços. Sim, para você ver, né? A gente usa em contenção de estrada já. Isso. Vai lá e faz uma gradezinha com um monte de pedrinha dentro. Pra água poder escoar no meio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela tua presença, muito bom. As redes sociais do Anderson, da Andrade, vão estar na descrição do vídeo. Eu adorei esse papo, trouxe muito conhecimento. Muito, até o vocabulário novo ali da logística. A taxa de vacância. De vacância? Qual é a vacância? O que ele tá falando? Mas é bem legal. E eu gosto do podcast com isso. A gente vai ter essa troca, conhecimento. Eu acho que para quem tá assistindo isso é importante. Eu vejo por mim que amo podcast. Consumo tanto podcast. Eu acho que é a coisa que eu mais assisto. E eu gosto quando tem história. A gente trocou bastante a TV e a música por podcast, né? Sim, muito, né? Muito. São os efeitos da pandemia. Mas antes da gente finalizar, gosto de pedir sempre pro convidado passar um recado pro pessoal de casa. Ou seja, né, para adquirir mais conhecimento, ou para conhecer a Andrade e o Anderson, ou até pros arquitetos, né? Inovarem, se arriscarem legal. mais. Olha só, pessoal. Eu costumo dizer para os meus parceiros, clientes também, que eu estou sempre disponível a ajudar a construir a ideia do projeto. Então, se você é arquiteto, tem um cliente, ou até mesmo você corretor que tem uma área e está pensando em levar para o investidor, me procura para a gente trocar uma ideia, porque eu posso te ajudar a conseguir viabilizar esse negócio. Mostrar que a rentabilidade com o pré-moldado é muito maior. Então, é uma obra limpa, rápida, que se justifica. Então, esse costuma ser o meu trabalho. Eu ajudo você a conseguir executar seus projetos e eu ganho cases com isso. Que é a melhor parte. A Andrade está totalmente preparada para atender. É uma empresa sólida, uma empresa maravilhosa. Tenho certeza que vocês conhecendo vão gostar bastante. E o melhor de tudo, além de poder ajudar, ele vai trocar ideias, experiências, enfim. É uma troca. Isso. Então, estou disponível, pode me chamar pelo meu @ do Instagram aí e a gente troca uma ideia. Vamos quebrar nossos preconceitos. Isso existe muito. Eu vou construir em pré-fabricado. Pois é, né? Já se construía quantos mil anos atrás que a gente estava falando, né? Isso. Então é isso. E se é um tipo de construção que se permaneceu por tantos anos... Tão firme e fortes, né? Tão firme e forte quanto tantas outras foram deixadas para trás, né? Sim. Então, vamos quebrar esses preconceitos, conhecer mais sobre o pré-moldado. Entre em contato com o Anderson. Muito obrigada de novo. Agradeço, o espaço está sempre aberto para ti. Muito obrigado. E eu adorei essa conversa sobre a jornada do pré-moldado. Uma mistura de história com o futuro, que vai ser daqui... Que já é, né? Que já é. Mas que vai ser muito mais daqui a uns anos. Não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo. Comenta aqui embaixo o que tu achou dessa conversa. E se inscreva no canal. E até o próximo Espaço Aberto. Bem-vindo ao Espaço Aberto, lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto, lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união, compartilhando ideias, pronta evolução. De tijolos e tinta nasce um novo lar, transformando espaços, vem aqui olhar. Espaço Aberto, lá pra você.
Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. A jornada segue, sempre a inovar. Espaço aberto, seu sonho a brilhar.